grande. O próprio Miskolc é uma cidade relativamente industrial, entroncamento ferroviário, e fica a cerca de 180 quilômetros de Budapeste, mais para o noroeste, mais perto da fronteira tchecoslovaca. E o nome do país onde o senhor nasceu? Hungria. Soletre, por favor. Hungria. E qual era o nome dos seus avós maternos? Os nomes dos meus nomes avós maternos: meu avô Morris Grossman, a minha avó Gita Grossman. Que língua que eles falavam? Húngaro. O senhor poderia descrever eles para a gente? Posso. Eu nasci e cresci praticamente na casa dos meus avós. Meu avô é uma figura bondosa, pertencia ao século passado, usava um tipo de bigode tipo Franz Josef, o imperador austro-húngaro, fumava cachimbo com haste longa, comportamento cultural húngaro, mas era um homem judeu ortodoxo praticante. Portanto, ele conseguiu, decorrente a história nossa familiar, conciliar a cultura húngara com a tradição judaica ortodoxa. E qual era o nome da sua mãe? Fanny. Onde ela nasceu? Na mesma cidade. Quando, aproximadamente? A minha mãe nasceu em 1904. E como era a sua família? A minha família era uma família, vamos dizer que a classe média, pode-se considerar a classe média baixa na Hungria, em termos financeiros. Tinha duas casas onde os meus avós residiam, na frente, e outra casa no fundo, um grande terreno, onde eu nasci e nós moramos, a minha família. Meu pai tinha 2 açougues, sempre lidava com gado, com carne, só que em função da religião, só com cachuto. Então um dos açougues vendia a parte kasher da carne, o abate rabínico, e outra parte, mas kasher vendia outro açougue. Mas nunca trabalhou com animais, com carnes proibidos por leis judaicas. Isso significa que podia trabalhar com gado, podia trabalhar com carneiro, eventualmente algumas aves, como o pato, como o ganso, e outros animais permitidos pela lei judaica. Ele negociava também com gado. Ia nas feiras, comprava e vendia gado vivo. E qual era o nome dos seus avós paternos? Meus paternos, eu sinceramente não me lembro que o meu avô paterno já era falecido quando eu nasci. Minha avó paterna vivia longe da casa. Nós, como crianças, naturalmente depois com adulto também, nunca tive contato com ela, talvez na minha vida 2 vezes. Portanto, o contato que tive com ela era muito pequenininho, não lembro o nome. O senhor lembra mais ou menos como ela era quando o senhor ia visitá-la? Fica sempre aquela ideia vaga, um pouco nebulosa, fica uma figura, vamos dizer que, distante, porque o contato pequeno, em ponto de vista de uma criança, não se marca, veja de uma forma diferente. O que marca mais a relação de afetividade que pode ter um avô, uma avó, com uma criança, com um neto, e não pelo fato fisicamente.
Eu sei que depois ela faleceu com uma idade avançada, lá mesmo na Hungria, sobreviveu, mas nunca mais tive contato com ela. Também não procuramos, em força de circunstâncias, manter contato. Mas era uma pessoa culta, me lembro que ela sempre foi elegante dentro do estilo bem vestida, e era uma pessoa muito agradável. Pouco contato que tive com ela. E qual era o nome do seu pai? É Bela. Bela é nome húngaro, o acento oblíquo não é, porque em português parece Bela, mas não é Bela, o acento não. Bela Klein, que é um nome bastante comum na Hungria. E onde ele nasceu? Ele nasceu em outra cidade chamada Szeged. E quando? Ele nasceu em 17 de setembro de 1899. E a origem dele? Húngaro, E a religião? judaica Também. também. E qual é a lembrança mais marcante do seu pai? E lembranças mais marcantes, entre as lembranças, porque a gente fica com lembranças praticamente quase que uma colcha de retalhos, os momentos mais difíceis, as partes mais alegres, porque o meu pai, em função do seu trabalho, tinha pouco tempo para ficar com a família. Eu viajava muito, indo nessas feiras, e o próprio trabalho, em função da profissão dele, andava muito ocupado. Era um homem, vamos dizer assim, um pouco rígido, justo. Claro, naturalmente queria bem dos filhos, que eu tenho um irmão, queria bem dos filhos. E as mais marcantes, os dias, os tempos marcantes, passagens marcantes, foram fazendo piquenique, a família junto, dias de verão, ocasionalmente, as nossas festas judaicas que comemoramos sempre juntos. E praticamente isso aqui, porque uma criança vive em outro mundo, um adulto luta pela sobrevivência, né? Então essa fase praticamente separa. Mas no cômputo geral, eu tenho boas lembranças. E o senhor poderia descrever aonde que eram esses piqueniques? Nesse bairro que mencionei, Rio de Janeiro tem um característico, perto da cidade tem um balneário, me lembro mais o nome também meio puxado, onde tem uma nascente vulcânica. E essa nascente vulcânica, ou seja, a água sempre mantém temperatura elevada, ele passava pela nossa cidade, de onde vem nosso bairro, na realidade, de onde vem o nome. Esse rio tem uma profundidade de aproximadamente 1,5 m, aproximadamente, uma largura se pode chamar 20, 25, 30 metros, águas límpidas, mas o característico principal é que na temperatura de inverno, que a temperatura externa cai menos 5, menos 10, menos 15 graus, a água manteve a temperatura e saía o vapor, como se fosse água aquecida. Porque é perto do nascente, provavelmente decorrer do fluxo do rio, a distância que percorria a água entre o nascente e as distâncias maiores, esfriava e provavelmente congelava a superfície como qualquer outros rios na Europa. Mas nossa passagem manteve realmente a temperatura agradável. Ou seja, na beiradinha do rio tinha neve, gelo e água evaporável. Se vamos calcular uma temperatura menos 15 e a água mais mantém mais 20, nós temos a diferença de 35 graus.
E os piqueniques, então, eram... Piqueniques naquela região, um lugar muito bonito, montanhoso, tem campos, onde hoje se vê em filmes, você encontra eventualmente algumas pinturas que a família faz o piquenique, prepara frango frio, leva refrigerante, o adulto leva uma cerveja, aquela cesta de vime, ou leva, alguns tinham automóveis, viajavam de automóvel, outros pegavam trem, ou então um passeio de a charrete, cavalo, uma distância relativamente pequenas, e onde passavam o dia nesses lugares. A criança brinca, corre por cima para baixo, adultos preparam aquela toalha em cima da grama, e a mãe vai servindo, né? Frutas, e frango frio, cerveja, refrigerante, passa o dia agradavelmente. Eu não sei se ainda existe isso na Europa, se mantém essa, provavelmente sim. Certos lugares devem manter essa tradição de piquenique. E o senhor poderia nos descrever a sua casa, como que era? A minha casa é a seguinte, é a casa da frente, onde os meus avós moravam, uma casa relativamente espaçosa, a casa tinha na rua, formava na esquina, a loja, própria do açougue, por dentro tinha 2 quartos, uma despensa grande, uma cozinha grande, onde meus avós moravam, e tinha mais um depósito também. Perto, saindo lá da porta, a parte pátio interno, tinha um terreno grande, dava com uma vizinha, e lá no fundo tem outra casa de 2 quartos, uma sala, uma cozinha, onde a minha família morava. Então nós tínhamos bastante espaço para brincar e divertir lá. Hoje soube que toda a nossa casa, a casa onde nasci, tudo desapareceu e transformou, fizeram uma autoestrada lá. É que nada aquele lá não existe mais. O senhor poderia nos descrever uma festa religiosa muito significativa? A festa que eu, como criança, gostava mais, porque na minha família foi o seguinte, a tradição judaica era imprescindível. A criança tinha a possibilidade de fazer, antes de fazer bar mitzvah, aquelas que podiam carregar, etc., que nem permitia. Porém, a festa mais importante que uma criança gostava é o Purim, porque a minha mãe preparava uma infinidade de quantidade de doces, parecidos com petit four, doces maiores, que eram uma mandava para outra. As crianças levavam um prato e a gente ganhava uns moedinhas, trocadinhos. Então a festa mais esperada, mais desejada era a festa do Purim, que não pela significado em si, como criança ganhávamos trocadinhos, então tinha um dinheiro no bolso. Então a pressa de levar para as vizinhas, e a troca de pratos, doces, era recíproco, tanto minha mãe mandava como recebia das outras. Mas a festa mais marcante para mim foi sempre Pesach, porque pela tradição judaica, a véspera de Pesach, a minha mãe e a minha avó limpavam a casa tirando todo o hametz. Então a limpeza era total. E depois, quando feita a limpeza, no sótão da nossa casa, onde normalmente as casas europeias têm um sótão que guarda as coisas velhas, coisas que não utilizam mais, que nós crianças gostávamos de excitar a nossa fantasia e procurar coisas diferentes dentro dos baús, cestas guardadas, desciam a louça de Pesach, uma vez que já está tudo limpo, tudo guardado, tudo deixado conforme a lei, e preparavam, então, de acordo com a norma, de acordo com a lei judaica. A louça era muito impressionante, porque
Era uma louça origem tcheca, porcelana tcheca, quase transparente. A travessa principal, onde coloca ovo, maror, raiz amarga, todas aquelas coisas que põe no peça, tinha aproximadamente 1 metro de diâmetro. Muito grande. Cada coisa gravado em letras hebraicas. Ou seja, o nome conforme marca lá na Haggadah, Pesach. E o restante de talheres também, da mesma cor, mesmo trabalho, muito bonito, muito bem feito, eram postas. Como o meu avô, como chamava a família, às vezes não vinham todos os tios, mas aproximadamente sempre tínhamos na família uns 10, 15 pessoas. Nessa reunião, ele guardava a matzá, aquela que nós crianças para encaixar, ganhar presente. Tudo percorria toda a cerimônia, seguia rigidamente a tradição. Quem que eram essas 15 pessoas? São tios meus, primos, mas mais os familiares próximos que moravam na cidade. Que uma boa parte da família morava em outras cidades. O senhor tem irmãos? Eu tenho um irmão vivo, mas ele mora nos Estados Unidos. E essa festa me marcava mais. E fora que a festa, a parte mais íntima, mais, vamos dizer assim, mais marcante também, de certa forma, é Hanukkah. Que colocando Hanukkah na janela, acendia a vela toda vez, diariamente, e o meu avô brincava com a gente, e naturalmente contava a história do Hanukkah, a gente conhecia. Era como uma festa praticamente do Hanukkah, já inverno, já um frio. Então se passava na rua, podia perceber nas janelas onde tinha Hanukkah, onde tinha famílias judias, quem morava lá, que brilhava principalmente para não passar dos dias, cada dia acendendo mais uma vela, brilhava mais. Mas todas as festas marcaram, porque eu vivia lá, a educação que recebi, era uma educação totalmente voltada ao judaísmo. Para ter uma ideia, antes, mais ou menos na idade de 5 anos, antes de aprender a ler húngaro, alfabetizado, a gente aprendia a ler a Tanakh, o alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel. Então tinha os professores que ensinavam as crianças que eles possam aprender a ler, isso não quer dizer significado das palavras, aprender a ler para que possam rezar. Isso com 5 anos de idade. Depois, aproximadamente 6,5, 7 anos de idade, entrava na escola onde eu aprendia, se alfabetizava em húngaro. E eu estudei na escola judaica, uma escola grande. Porque, que saiba, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1938 mais ou menos, 10% da população húngara era a população judia. Mais ou menos 10%. Se não me engano, tinha aproximadamente 800 mil pessoas dentro de 8 milhões. Deve haver uma variação. Mas havia também dentro de um país que era ligado culturalmente ao Império Austro-Húngaro, tinha uma diversidade. Existiam judeus totalmente liberais, que nem sequer obedeciam, não só kashrut, com o Shabbat, como não obedeciam também Rosh Hashanah e Yom Kippur. Não digo assimilados, mas totalmente deixaram praticar o judaísmo. Como existiam aqueles ultra-ortodoxos em certas regiões, que uma vírgula fazia eles discutirem sobre questões filosóficas dentro do Torá. Então,
a diversidade da população é muito grande. Alguns, e nós podemos situar no meio, justamente, os ortodoxos, onde sem fanatismo observava, né, e conservava o judaísmo tradicional. O senhor lembra de discussões sobre a religião com seu pai, seu avô? Sabe que não me lembro se houve alguma discussão, porque o meu pai, o que me lembro vagamente, ele era muito inclinado a seguir a tradição. Ele era um fumante inveterado, fumava demais, e Shabbat, proibido de fumar. Eu não sei se ele fumava escondido, creio que não. Ficava junto, mas sofria falta de cigarro. E era proibido, era vamos dizer que um acordo tácito dentro de família, seguir a tradição. São exigências do meu avô, com respeito de uma pessoa mais idosa, mas eu tenho a impressão que longe meu pai já não seguia tanto a tradição. Impressão, porque nunca soube fatos, nunca acompanhei para ter realmente uma ideia concreta. E o bairro judaico nesta cidade era grande? Olha aqui, esse bairro, né, praticamente não é bairro judaico, é um bairro misto. Porque era um bairro mais voltado a uma vida de campo que propriamente vida urbana. Tinha um bonde, a condução, o bonde saía da cidade, ia nesse ponto final, depois a gente andava mais 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, mais ou menos, até a minha casa, na rua principal. O calçamento era paralelepípedo, que se usava aqui em São Paulo também, e lá os vizinhos, muitos deles eram também não judeus, mas havia convívio relativamente em harmonia, né? Porque eu levei uma vida de garoto, praticamente de interior, como seria aqui no Brasil. Andar descalço, os meus avós tinham terras, então a gente fazia colheita de frutas, desde as primeiras frutas, que cereja, que surgem lá na primavera, até a última fruta, que são nozes, ou então colheita de uva. Era uma vida realmente de campo, e não vida urbana. E como o senhor sentiu os primeiros anúncios da guerra? Como que refletiu na vida do dia a dia? Como criança, a gente reage com medo, com insegurança, com receio, e passa a mínima coisa na cabeça. Porque na idade de 10, 11 anos, dificilmente, a não ser que alguém seja muito gênio, possa analisar a situação como um adulto. Mas era terrível. O que acontece, um fato curioso, o meu avô gostava muito de mim, que a minha mãe era caçula de 5 irmãos, e eu era neto caçula de família. Então é inverso, em vez de ser o primogênito, o caçula, ou seja, o neto caçula, seria, vamos dizer, uma espécie de herdeiro da continuidade. Ele sonhava que estudasse música e formasse rabino. Isso era um sonho, tanto uma coisa como a outra não se realizaram. Não tenho muito talento musical, apesar que eu gosto muito de música, tudo quanto é espécie, principalmente a música clássica. Mas em 1938, o meu avô comentou com meu pai, precisava dar um jeitinho, manda esses 2 meninos para a Palestina, que a situação não vai ficar boa. Naturalmente, qual é o pai que quer deixar os seus filhos? Na época ainda a situação, sabe, o nazismo já surgiu, manifestações antissemitas cada vez cresceram mais, porém
Em que época, mais ou menos? Que data? 1938. Eu vinha aos poucos. Como criança menor não se percebia. Me lembro tanto que eu anotei na minha ficha cachuruto. Então começamos a surgir aos poucos leis dentro da Hungria, que a Hungria, como aliada da Alemanha, não foi invadida a não ser em 1944. Antes não invadiram a Hungria, ou seja, não entraram soldados alemães. Então, relativamente, apesar das perseguições, apesar das restrições dentro do país, existia uma certa segurança. Item número 2. Senhor Paulo, o senhor estava falando a respeito do desejo dos seus avós, dos netos irem para Israel e para a Palestina, né? O senhor poderia nos relatar como que aconteceu isso? Eu, como neto caçula, naturalmente meu irmão que 2 anos mais velho que eu, vivíamos na casa. Meu avô, como homem adulto, ele já estava na faixa de quase 80 anos de idade, praticamente, eu percebi a situação cada vez torna-se mais difícil, tanto em termos de locomoção, com as leis restringindo frequências, estudos, tanto que eu, no caso da Bate Kasher, depois foram obrigados a fazer em porões de casa, escondidos, senão não podiam ter carne kasher. Eu não me lembro, mas inúmeras leis foram decretadas, publicadas, e a própria polícia, lá na Hungria tinha no interior uma polícia chamada Csendőr. Isso, traduzindo em português, seria como eu diria, zelar pelo silêncio, né? Eles usaram um chapéu parecido com aquelas polícia montada canadense, com aquelas penas do rabo do galo, aquelas penas coloridas, curvadas. E eram muito violentos, muito antissemitas, sempre reagiam, andavam a cavalo, então em duplas. E, inclusive, tem um fenômeno muito interessante que desapareceu, acredito, na Europa, que é as notícias não eram divulgadas assim. Tinha um homem de tambor, eu acho que é funcionário da prefeitura, do estado, que ele batia as suas baquetas, parava em certos lugares, a população chegou perto e tinha uma folha na mão onde lia os decretos, as novidades que eu queríamos divulgar. Era um tipo de figura muito interessante, mas tenho a impressão que desapareceu já, não deve existir, pertence ao passado. E o meu avô deve ter percebido, voltando ao assunto, né, deve ter percebido, e provavelmente na época que ainda havia certa possibilidade de sair legalmente, suponho, queria que meu pai mandasse a gente. Mas é o que não aconteceu. E como que as notícias foram alterando a vida? Foram alterando muito. Cada vez a circulação torna-se mais difícil, cada vez mais agressões, cada vez mais separações, porque o governo húngaro seguia, um governo fascista, seguia a orientação alemã. Eu não posso entrar em detalhes, porque realmente não tenho dados, apenas o que eu vivi. Uma cidade industrial, um entroncamento ferroviário,
a 180 quilômetros de Budapeste, lá dentro de um país pequeno, uma distância razoável, né? E você sentia os reflexos. Afastamento da população não judia, procuravam conversar menos, com receios. Que lá na Hungria, pelo menos na nossa região, minha cidade, o bairro onde nasci, tinha a igreja apostólica romana e tinha a igreja ortodoxa também. Bom, fora, naturalmente, população judia. Eu não me lembro ter visto uma igreja, conhecido uma igreja protestante. Provavelmente existia, mas um número bem menor. Influência eslava trouxe a igreja ortodoxa, mas a Hungria, principalmente, eram católicos romanos, pertence à igreja romana, não ortodoxa. E qual é o primeiro acontecimento que marcou para o senhor o início das dificuldades maiores? É difícil de determinar porque as coisas aconteceram gradativamente. Como a gente vai descendo num abismo, né? Em vez de rolar de uma forma violenta, em pouco tempo, como se fosse descendo em degraus, isso decorou do tempo, nós estamos falando da parte de 38 até 44, mesmo que seja os últimos acontecimentos, ou seja, mais graves, aconteceram a partir de 1940, 42, onde conforme a guerra evoluía a favor da Alemanha, aconteciam situações mais graves. Quando os alemães, vamos dizer, começam a perceberam que começaram a recuar, começaram a perder a guerra, também piorou a situação. Aí como surgiu a invasão das tropas alemãs, claro, invasão não é bem o termo, porque eles entraram convidados, entraram legalmente. Portanto, não foram invasores. E onde implantaram as suas normas, suas leis de extermínio. E o senhor foi para algum gueto? Fui. Em que data? Eu não me lembro a data. Tem datas que me apagam a memória, porque como criança, na faixa de barmês, 13 anos, assustado, que acontece o seguinte, o meu irmão mais velho, 2 anos, fisicamente também é alto, ele ficou com meu pai. Então eles foram separados para fazer trabalhos forçados para o exército. Isso significa cavar trincheiras e trabalhos similares, né? Eu fiquei com minha mãe no gueto, não ficamos muito tempo, aproximadamente um mês. Como chamava o gueto? Não me lembro. Uma cidade não longe, cidade vizinha. E nós fomos deportados para o campo, né? Ficamos algum tempo. Então, como disse, como criança assustada, lembrar nomes, datas, última coisa que interessava, porque procurava entender o que estava acontecendo com a gente depois de tanto tempo e o porquê. Sempre permanecia a pergunta, o porquê? O que uma criança, eu com 13 anos, minha mãe, que é uma dona de casa, o que fez? O que aconteceu? Somos assassinos? Prejudicamos alguém? Roubamos alguma coisa? Fomos condenados por isso? Isso aqui não conseguia ter certos. Até hoje, muitas perguntas que passam na minha cabeça, mas como adulto, com certa capacidade analítica, não consigo entender. Então, nós fomos mandados lá. Nessa altura, claro, com a história que todo mundo conhece, aqueles vagões de gado, superlotados, falta de alimento, falta de água, a incerteza,
as pessoas idosas sofrendo, e o destino incerto, trem percorrendo à noite, apitando lugares desconhecidos, colocando mais medo nas pessoas. Porque você chega, pelo menos as pessoas, o ser humano chega a ter um choque, sofrer um choque tremendo, que ele fica apático. Ele, como alguém, se perde o controle sobre si mesmo, não consegue reagir. Ele deixa se levar. Isso acontecia com as pessoas. Acontecimento rápido. Isso acho que é característico do ser humano. Tão rápido, tão violento, sem a compreensão, sem a explicação, simplesmente pelo fato de ter nascido judeu, vivendo como judeu, acabou levando essa apatia, essa indiferença, como entregando a minha vida para um destino, para uma incerteza, não sei o que vai acontecer, mas não tenho como lutar contra aquilo lá. Isso levava, então, claro, um ser humano, quando pega um homem que ele passa fome, ele só pensa em comida. Se ele está com sede, só pensa matar sua sede. Ele não tem outros desejos, não tem outra vontade a realizar. O seu sonho é um prato quente, um prato que satisfaça, um prato que alimente. A coisa mais importante da sua vida. Então o ser humano vai gagando. Quando satisfaz os seus desejos, em certos níveis, procurando outros níveis cada vez mais altos para alcançar, para realizar. Pode chamar progresso, pode chamar evolução, pode chamar simplesmente o impulso do ser humano para conseguir, para conquistar, para realizar. E nós chegamos lá, porque existiam Auschwitz, que é propriamente uma cidade polonesa, Auschwitz, acho que chama o nome em polonês, e tinha o campo de extermínio, o Birkenau, um campo já montado, planejado para essa finalidade. Os barracões, lager, colocando as pessoas. Na nossa chegada aconteceu o que aconteceu. Me separar imediatamente da minha mãe. Era garoto, mas era alto, fisicamente bem, magro, um certo forma musculoso, que sempre gostava da atividade. Então me separaram. Como alguém que possa servir futuramente para um trabalho escravo. Suponho, porque é planejamento. E nunca mais vi a minha mãe. E, é claro, joias, coisas que tinha em casa, a minha mãe carregou. Porque, como a gente não sabia destino incerto, sempre achando alguma coisa que ela tinha, podia trocar por alguma coisa, ou para liberdade, ou para trocar por alimento que for necessário. Tudo levaram, arrancaram, os alemães levaram embora, e nunca mais soubemos nada daquilo lá. Ela falou alguma coisa para o senhor antes de deixar? Ela falava, me confortava, meu filho, sabe o que mãe pode fazer? Falar para um filho pequeno, vai junto. O susto que ela sozinha passa, a sensação de tristeza, de perda, de separar do resto da família. Então aquele rompimento, como arrancar um braço, uma perna, alguma coisa, esse motivo procurando, não sinto, não vejo, sinto a necessidade, aquela falta, o que acontece? Ela fez, confortando meu filho, vai dar tudo certo, não se assusta, não fica preocupado, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Isso quando chegamos, separamos para nós, mas nem deu para se despedir praticamente. O negócio, você vai à esquerda, vai para a morte, você vai à direita, você por enquanto vive. Isso, logo depois de chegada, naquela região fria,
descampado, na planície. Os ventos são gelados, frios. Em que época do ano? Isso foi praticamente o verão de 1944. Isso que passou em junho, final de início de julho, verão. Mas logo depois, o que acontece com o ser humano? A fome. Não tem comida. Então a procura eterna, a busca, a preocupação, essa concentração para comer alguma coisa, não sentir fome, não sentir aquela fraqueza, absorve todo o ser humano, se concentra naquilo lá. Não tem tempo de pensar em nada. Seja criança ou adulto, procura só se alimentar, só a sobrevivência, um instinto. Então dentro disso aqui fiquei num lago junto, porque eles colocavam aqueles estrados lá dentro, como a gente fosse empilhado com lata de sardinha, né? Então você deitava, passava o dia fazendo sempre alguns serviços, alguma coisa. Uma limpeza, colher pedras, arrumação, esperando, muita gente eles mandavam para certos lugares distantes, levavam para trabalhar, outros levavam para matar. A gente via aqueles chama-ternas saindo dos chaminés, da câmara de gás, queimando as pessoas, sentia o cheiro. E sabia o que acontecia? Lá a gente sabia, lá a gente ficava sabendo, não tinha segredo. Encontrava aquelas roupas listadas que os alemães davam, cada um tinha uma certa identificação de homossexual, de cigano, de preso político, identificação de criminosos, naturalmente identificação dos judeus. Tinha muitos ciganos homossexuais? Tinha, mas não posso precisar o número. E o tempo percorria assim, sempre procurando sobreviver. Quando o senhor chegou lá, o que aconteceu? Quando o senhor chegou no campo, o senhor poderia nos dizer o que aconteceu? É como ele mostra lá no lista do Schindler. Quando chega o trem, entra, todo mundo desce com seus pertences, mandam deixar do lado, né? Vai em fila e com o caso Mengele, esquerda, direita. Separaram pessoas, aquelas pessoas que eram separadas, ficam à esquerda, vai para a câmara de gás. Então, o caminho certo, tirar a roupa porque vai tomar banho, soltam a gás, matam, arrancam o que eles precisam, cabelo, dente de ouro, aliança, tirando tudo. Depois queimaram os cadáveres. Por isso, os chaminés dia e noite trabalhando, queimando as pessoas. E tatuaram algum número no Vamos tatuar um número. braço? O senhor poderia mostrar? Posso. Isso foi no início, na entrada? Logo no início tatuaram. B e Birkenau. Que tem gente que recebeu não uma tatuagem aqui, recebeu nessa parte do braço, que é Auschwitz, então vem com letra A. Auschwitz, letra A, e B, Birkenau, que é o campo de extermínio. Aconteceu no decorrer desse tempo, no inverno, 1944, isso deve ter sido mais ou menos novembro, dezembro, já estava nevando, muito frio. E como criança andava, eu entrei num barraco, um lager, de praticamente presos políticos, soldados, feridos, soldados que perderam perna, mas não soldado alemão. Acho que são russos, ucranianos, mas principalmente russos. E procurava, porque conhecia um deles, como é para comer, sei lá, dar uma batata para a gente comer, né?
estava conversando com eles, procurando me comunicar, porque linguagem não tinha, falava húngaro, algumas palavras em alemão, e provavelmente eles também falavam em alemão. Alguma coisa, mas procuramos nos comunicar. De repente veio um destacamento de soldados alemães. Aí chegou o meu fim. Então formamos 2 fileiras, armados naturalmente, e mandaram todo mundo sair de lá. E a reação natural, um garoto no meio daqueles homens, naquele tempo, destaca, diferente. Então mandávamos andar. Eu comecei a arrastar a perna como se fosse igual a eles. Como se isso ajudasse, uma reação natural. Então mandaram andar. Claro, mandaram a pessoa sair da fileira. Anda lá, mandaram as fileiras. E eu saí da fileira, fiquei atrás e falei, chegou a minha vez, fim. E eu não sei o que aconteceu, ou por curiosidade, ou qualquer outro motivo, um soldado alemão olhou para trás como se fosse, o que esse garoto está fazendo aí? E eu achei aquele sinal, puxar, embora. E peguei e saí de lá. Não digo, 5 minutos depois, aquelas pessoas que foram separadas, de uma valeta, fuzilaram, caíram mortos lá dentro. Ele não veio me procurar, virou lá, ou achou outra vez que um garoto novo faz no meio dessa gente aí. Então foi uma coisa curiosa. Sempre fiquei perguntando-me, será que um lampejo de decência passou na cabeça dele ou foi mera curiosidade? Nunca soube, nunca achei explicação. Não deu tempo para refletir sobre isso aqui na hora. Claro, eu fiz porque o instinto, o desejo de sobrevivência fez que saísse de lá. O senhor lembra o nome dele? O senhor Não, esses tipos de nomes desses locais, que você tem que estar em um estado de espírito, vamos dizer aqui, mínimo tranquilo, observador, você possa guardar nomes, detalhes do acontecimento. E eu comecei a criar para mim mesmo uma espécie de proteção, autodefesa, querendo esquecer tudo. Para sobreviver, a mente sã, uma mente que não seja perturbada o resto da vida, no caso de sobreviver, que possa raciocinar, sentir os sentimentos decentes, refletir, esquecer essas coisas. Então procurei, coloquei uma proteção, uma barreira protetora entre mim e a realidade que estava lá de fora. Eu refugiava numa fantasia, num mundo decente. A única proteção, a única maneira que eu achei com o garoto de sobreviver, aquela barbárie que eles se preparavam, fizeram, e muito pior que qualquer filme pode mostrar, sem os sentimentos, sem preocupação, o que eles estão fazendo, o que eles fizeram como ser humano. E eu procurei realmente me proteger dessa forma. E a vida transcorreu no campo, dia atrás de dia, procurando alimento, seja uma folha de couve que sobrou em algum lugar, ou alguém fica com dó de você, que ele tem um pouco mais de batata, para dar um pedaço daquela batata, para você possa sobreviver, ter mais algumas calorias, né? Mais um dia de vida que a gente perde, como nos filmes, fica simplesmente pele e osso, não se alimenta. Aí chegou, notícias vinham, a gente ouvia notícias, assim, outra fonte, às vezes notícias distorcidas, a aproximação dos russos. E nós não sabíamos mesmo o que ia acontecer com o grupo. Se eles vinham lá, matariam todo mundo, fuzilariam, depois os alemães iam embora, o que fariam? Então começou a marcha
Isso foi já praticamente, foi no início de janeiro, acho que primeiros dias de janeiro, começa a marcha, a evacuação do campo Birkenau, direção do Auschwitz, que levaram. Então mandaram todo mundo caminhar. Quem não tinha força caía no meio do caminho, era fuzilado, morto. Não tinha absolutamente nada a fazer, ninguém tinha condições de carregar ninguém. Se arrastando, mas a distância não era tão grande que era condições de sobreviver. O que acontece é o seguinte, que os russos, provavelmente, por um ponto de vista militar, fecharam o cerco e só ficou uma pequena abertura para os alemães escaparem. Então, em vez de exterminar a gente, terminar o trabalho deles, eles fugiram, deixaram a gente lá. Aí passou, será uma semana, 10 dias, uma coisa assim, e nós ouvimos já os morteiros e cada vez o barulho das bombas aproximando até chegar dos russos. O senhor poderia, voltando um pouquinho atrás, senhor Paul, como o senhor trabalhava no campo? Não tinha trabalho especial. Fazia, vamos dizer, com os biquinhos. Como era muito novo, não me enviaram nesses trabalhos, fabricando munições, ou muita gente ia em trabalhos diferentes, mas mais velhos não tinham trabalho específico. O senhor chegou a entrar no acesso lá dentro ao campo de extermínio ou o senhor ficava no alojamento? Como que o senhor... No alojamento não tinha acesso, porque tinha cercas eletrificadas, holofotes, cães, tinham soldados que não tinha. A gente via aquilo lá, mas não tinha circulação livre, só onde eles permitiram que a gente podia circular. A gente via uma certa distância, não muito longe, o chaminé saindo aquele fogo, os chaminés, sabíamos o que acontecia, porém não tínhamos acesso lá. E a alimentação, como que era? O que eles davam para... Eles, vamos dizer, que forneciam uma alimentação, mais vezes água suja. Vamos dizer que um ser humano necessita, vamos falar em calorias, 1.200 calorias por dia, por exemplo. Eles forneciam 200, 300 calorias por dia. Muito, mas muito aquém a necessidade básica de sobrevivência. Eu não digo ter força muscular para possa executar um trabalho médio ou leve. Não se fala em trabalho pesado, que necessita mais calorias, absolutamente. Então forneciam alguma coisa, talvez seja um resto que sobrava da comida dos alemães, tinha folha de repolho, folha de qualquer outra coisa, uma água suja, alguma coisa que normalmente nem animal não comeria mais. Naquelas circunstâncias era, vamos dizer aqui, não digo bem-vindo, mas é a única coisa, a única opção que sobrava para a gente. Havia alguém religioso? Havia alguma comemoração de festa religiosa? De jeito nenhum. Alguém ajudou o senhor no campo, espiritualmente, assim, psicologicamente? Não tinha como ajudar, porque a gente conversava, que uma criança procurava distrair, como diz, o tempo todo procurando por alimento, como alguém que é a única coisa, o único desejo, a única vontade, a única coisa a realizar, a mais importante é a procura de alimento. Então você encontrava pessoas boas, pessoas más, um ser humano, alguns egoístas, tinha mais, não davam para ninguém, ou tinham pouco que tinham, distribuíam, é normal. Porque o ser humano cai no seu comportamento, qualquer ser humano, com mais culto, mais refinado que seja, encontra dentro de uma série de circunstâncias, o comportamento dele vai ser diferente. Nós somos feitos, levamos milhares de anos, talvez centenas de milhares de anos, que transformamos uns seres
ditos civilizados, Precisamos muito pouco tempo para a gente voltar a ser um ser das trevas, onde um quer matar outro para sobreviver. É muito fácil, muito rápido. A descida é super rápida. Subida é muito lenta, penosa. Então, vamos parar agora? Tá bom. Senhor Paulo, eu gostaria de voltar um pouco atrás, quando o senhor nos contou a respeito do seu pai e seu irmão que foram trabalhar para o exército. O senhor poderia nos contar um pouco mais a respeito? Como que aconteceu? O que aconteceu enquanto todo mundo foi convocado, ou seja, um decreto governamental, deixaram suas casas, levaram seus pertences pessoais e vamos no gueto, ou seja, levaram gente no gueto, onde se reuniram, naturalmente, N motivos, eles podem dizer, remoções, locomoções, e procuraram separar as pessoas capacitadas de realizar trabalhos pesados, como cavar trincheira. E quando a nossa família surgiu a essa possibilidade, a minha mãe falou, olha, que vamos separar, porque separando as possibilidades melhoram. Vocês vão trabalhar, vão ficar no serviço, procuram escapar, procuram sobreviver. Porque não sei o que vai acontecer. Estamos estando separados, vocês dois, no caso meu pai e meu irmão, e nós dois, eu com minha mãe, aumenta a possibilidade de sobrevivência. Isso aconteceu praticamente depois da entrada do gueto, em questão de acho que uma semana, 2 semanas. Nós não ficamos muito tempo, porque eles tinham pressa, o governo, liquidar a população judia, então não podiam segurar muito tempo no gueto, como aconteceu na Polônia, porque isso aqui, nós estamos em 1944, praticamente 6 a 7 meses antes do final da guerra. Isso aqui não tinha tempo, então ficaram lá, convocaram, quando organizaram os transportes, começaram a enviar pessoal para Auschwitz. Então meu pai e meu irmão ficaram lá. Aí nos separamos, depois, claro, não tivemos mais contato até a minha volta para a Hungria. Então isso também é uma aventura. Voltando ao fim da ocupação, ou seja, libertação dos russos. Então, gostaria que o senhor contasse como que foi esse momento de libertação. Como os alemães sumiram de repente, nós não sentimos, mas estavam com medo, porque achamos que eles podiam estar, vamos dizer, escondidos. Então não tinha vontade de sair de lá. Isso já em Auschwitz. Já tinham prédios de alvenaria, tijolo, onde o campo era diferente. A construção, o estilo do campo era diferente. Ficamos lá dentro, procurando, como era que a gente conseguia encontrar. Saiu pouco, porque depois começaram a cair os morteiros, as granadas dos russos. Quando os russos chegaram, entraram, naturalmente, todo mundo ficou livre. Muita gente começou a encontrar comidas e pessoas morriam. Porque o organismo não conseguia mais digerir, aceitar alimento normal, seja queijo, seja o que for, comida mais pesada, que requer um aparelho digestivo normal, e as pessoas morriam de desinteria. Eu, acho que por natureza, por um reflexo, por autodefesa, seja o que for, eu falei, não fico aqui. 2 dias depois que os russos chegaram,
sempre foi bom estudante de geografia, então conheci um rapaz lá, eu nem perguntei o nome, falei, você quer ir comigo embora? Vou voltar para a Hungria andando? Ele falou, eu quero. Então vamos indo. Primeiro passo é Cracóvia, que é uma cidade situada uns 50, 60 quilômetros de lá. É uma cidade tradicional, histórica polaca. E nós fomos seguindo o caminho, andando naturalmente. Não tinha meio de locomoção, não tinha trem, não tinha nada, tudo destruído. Que data mais ou menos? Isso foi em final de janeiro de 1945. Nós chegamos em Cracóvia e conseguimos saber o endereço onde faziam triagem para repatriar as pessoas. Isso não lembra o nome da rua chama Ulica Dluga. Não sei se existe lá, uma rua, tem um prédio. O pessoal chegava lá, de onde você é? Sou de Romênia, você os países, então é guarda e tal. Eu falei, não vou aguardar. Falei para o rapaz, você quer ir comigo? Vamos caminhando, porque eu não vou ficar aqui. Não vou ficar sentado aguardando aqui, que não sei quanto tempo depois alguém resolve mandar a gente de volta. Concordou. Então nós começamos a andar pelas montanhas, porque na realidade, descendo mais para sul, seguindo um caminho. Como eu conhecia a geografia, consegui também um mapa e dava a seguir. Mas como sobreviver? Então a gente andava nas aldeias e aquelas aldeias polonesas muito, muito pobres. Eles não tinham nem lenha para aquecimento, então como existia? Existia um cômodo maior, onde de um lado tinha a cozinha, as camas onde eles dormiam, outro lado tinha, vamos dizer, uma vaca leiteira. Como uma vaca, um animal grande, irradia calor, aquecia a temperatura, as pessoas dormiam. E nós dois dormíamos ao lado da vaca, em cima do feno. Naturalmente a gente ficava cheio de piolho, cheio de coisas, mas tinha um caminho. Eu sempre tinha um pouco de repolho, nada de carne naturalmente, mas batata, alguma coisa para comer. E a força da vontade empurrando a gente. O senhor não comia carne por uma questão religiosa? Não, uma questão de falta de carne. Nessa altura do campeonato não tinha mais questão religiosa, não. Nós seguimos lá pela montanha. Uma certa altura aconteceu um pequeno acidente que achei uma certa forma um acidente, não digo assim, um pouco de, como dizer, um pouco estranho, um pouco Fora do comum. não é bem fora. Bom, seja fora do comum, não me lembro mais o termo que queria usar, mas uma patrulha russa pegou nós dois, prendeu. Os dois com trapos, como saindo do campo de concentração, mediante olhos claros, naturalmente olhos azuis, e magros, esqueletos ambulantes, e levou para o comandante lá, no batalhão deles, como se fôssemos nós dois alemães fugindo. Então esses soldados rasos da patrulha provavelmente vieram de algum lugar lá no interior da região asiática, da Rússia, que não tinha uma noção de nada, e levaram tremenda bronca do comandante pelo tom de voz, não entendo russo, e mandou soltar a gente. E nós seguimos a nossa viagem e sempre foi a nossa caminhada. Durante o dia caminhamos, quando chegava o fim do dia, porque os dias são curtos no inverno, procuramos sempre alguma casa, sempre conseguimos um cantinho para dormir junto com os animais, ou seja, junto com as vacas, mas o estilo de vida, o estilo da pobreza,
E o característico daquela gente, daquele camponês polonês, era praticamente igual. Tiroteios no meio, balas ricochitando, voando por cima para baixo, eventualmente algumas facções entre eles, ou simplesmente soldados bêbados começam a atirar, mas dava para andar. Quando chegamos à parte de Tchecoslováquia, passando a fronteira, já começou a mudar, já é um lugar mais civilizado e levamos aproximadamente 35 dias caminhando. Chegamos finalmente na minha cidade. Encontrei meu pai, encontrei meu irmão vivos, fiquei muito feliz, nossa casa, e lhe conto a história que eles sobreviveram. E no final, quantos elementos que eles levaram, uma família húngara acolheu eles, escondeu eles, até chegar os soldados russos, depois libertaram, soltaram, sempre manteve, meu pai manteve uma relação boa, amizade com essa família. E quando que soube da sua mãe? Aí eu falei que nos separamos e nunca mais a vi. E claro, fica sempre aquela esperança, será que sobreviveu? Então passa o tempo, não apareceu, então sabia que ela foi morta lá no campo. E eu voltando lá, tínhamos janeiro, vamos falar em fevereiro, final de fevereiro de 45, eu tinha 14 anos e meio, mais ou menos. O senhor fez bar mitzvah? Fiz. Bar mitzvah eu consegui fazer antes. E o bar mitzvah fiz em 43. Como a gente foi enviado para o gueto em 44, então um pouco antes. Sem bar mitzvah não tinha tudo que eu fiz, tinha direito. O senhor lembra do dia? Como que foi? Lembro. Foi muito bonito. Como eu já sabia, que a gente sabia rezar de cor, então chamado Torá, para a Haftará, tudo, foi lisinho, bonitinho. Era uma sinagoga pobre, o pessoal tinha pouco dinheiro para contratar por grandes festas do Hazan, né? E grandes coletividades, gente com recursos, naturalmente consegue mais brilho. Mas eram pessoas estudiosas, pessoas que realmente acreditavam na religião como a solução de todos os problemas emocionais, financeiros, amorosos, enfim, todos os problemas. E na volta eu falei, meu pai, eu não quero ficar nesse país. Porque você pode aprender uma profissão, o país volta à normalidade. Eu falei, não, eu não quero ficar aqui porque... Isso depois da guerra, né? Depois da guerra, me sinto traído. Me sinto traído. O que existe mais, não existe mais nada que tem vínculo comigo. Mamãe morreu, os amigos foram embora, quase não tem ninguém, não sobrou ninguém. Aqui ficou tudo estranho para mim. E não confio. Falei, se a nossa família tinha mais ou menos 500 anos de Hungria, meu pai, uma pessoa que cantava, conhecia as músicas húngaras, chardas, músicas tristes, músicas alegres, cantava. Tinha hábitos húngaros, gostava de bom vinho. Independente do cachuto, como minha avó, quer dizer, que tinha cultura húngara, tanto em termos de literatura. Meu pai, por exemplo, tinha na cidade tinha um teatro muito bonito. Então, quando tinha a possibilidade, me levava, inclusive, junto, e gostava de operetas. Então, cenografia, própria música, fazia parte da vida dele. E nós, mesmo com, vamos dizer, com uma classe média baixa, nós tínhamos uma vida, vamos dizer, cultural. Gostávamos de bons livros, quando tinha a possibilidade ia em um teatro.
e possibilidade de ouvir a boa música. E depois da guerra, em que o seu pai se ocupava? Qual era a ocupação? Ele voltou a ter a mesma ocupação como tinha antes. Só que simplesmente a religião se apagou. Acabou a tradição. Então, aí começou uma contradição da história, né? Porque eu, como criança, fiz sempre a pergunta, por quê? Por quê? Que deu o nosso Deus, que prometeu proteger o seu povo eleito, virou as costas, abandonou a gente. Por quê? Claro, naturalmente, nunca tive resposta, não tem resposta, não vai encontrar. A questão não é tão simples, é muito pessoal, mas me senti traído. Traído por Deus. Deus me traiu. Sempre fui um judeu praticante. Eu não cometi pecados mortais, como dizer, comer carne de porco, ou fazer alguma coisa, não obedecer às grandes festas, não fazer as coisas de acordo com a lei. Isso supostamente daria a Deus o direito de me castigar. Mas existem mistérios que a gente não tem resposta. Talvez nunca terá. Aí eu falei, eu não quero ficar aqui, o meu pai continuou fazendo, me recuperei de saúde. E eu falei, eu vou para Israel. Então, como vai fazer para Israel? O que vai fazer? Falei, qualquer trabalho que eu vou aceitar, para a gente possa entrar no movimento, ganhar suficiente para a gente sobreviver e preparar treinamento, ter contato com a agricultura, ou seja, ir em fazendas lá dentro da Hungria, trabalhar com o agricultor, aprender as coisas elementares. Foi mais o que nós fizemos. Todo mundo foi? A família? Não, meu irmão não. Meu irmão não quis, ficou com meu pai, simplesmente diferente. E eu sozinho conhecer um grupo de amigos dentro do movimento halutziano. Nós fomos trabalhar, ganhar dinheiro, porque não tinha ninguém que podia ajudar, não tinha como. A Associação Sionista ajudou a viagem, para a viagem? Depois sim. Então isso foi até trabalho em fazendas, em diversas localidades, indústria, qualquer tipo de trabalho que surgia a possibilidade de se realizar, ganhar algum dinheiro, nós fazíamos. E justamente isso aqui que deu, vamos dizer, com certa forma, uma união, junto com o treinamento, como jovem, na faixa de 18 anos, quase 18 anos, tem uma vida pela frente e sempre. Então, cantar canções israelis, a gente aprendeu, a gente marchava, fazia esporte, etc. Em 1948, depois da decretação, quer dizer, que começou a Guerra de Independência, isso aqui mais ou menos na época de agosto de 48, o governo húngaro permitiu saída com um passaporte húngaro para Israel. O que aconteceu exatamente? Então, o pessoal que dirigia o grupo, jovens, que ia fazendo aliar, conseguiu o passaporte, e aí nós embarcamos um trem totalmente lotado para um porto em Iugoslávia, perto ao sul de Zagreb, um lugar muito bonito, só que era um porto de pesqueiro. E o governo de Israel, para levar o pessoal, não tinha navios. Ainda eles provavelmente conseguiram pegar esses navios velhos, navios de carga, e transformava esses navios de alojamento para que o pessoal possa ir. E nós fomos realmente dentro desses navios, pesqueiros, com alojamento, deitando lá realmente com sardinha durante o dia, porque lá ficando conversa, o navio andava pouco, a parte mecânica do próprio navio era muito pouco impulsionado, andava bem pouco, mas levamos
lá do porto até Porto de Haifa, aproximadamente 10 dias, 12 dias. Como chamava, o senhor lembra? Navio, É o lugar onde o senhor ficou. onde lá na Iugoslávia, É esse porto, né? na realidade era um porto de pesqueiro, não tinha resistência, tinha somente a mureta de concreto para os navios atracar. Quando nós chegamos lá, o navio já estava lá, a gente embarcou. Não ficamos lá, não deu para saber nome, nada. De embarcar e o navio logo em seguida zarpou, foi em direção do sul, para passar pela Grécia e direção de Israel, Haifa. E o navio era tão velho, que quando vinha um pouco onda a mais, não conseguia avançar, não tinha forças. Mas finalmente chegamos lá, então, um alojamento, distribuição, tem jovens, vão para o kibbutz, não andaram no kibbutz de fronteira, aí aprendi a lidar com fuzis de 1800 de Napoleão, parece. Fuzis e começou a vida gostosa. Comecei a fazer serviço militar, nós conseguimos pegar aqueles jipões que usavam na Segunda Guerra Mundial, fazer passeios pelo Galir, era uma época muito gostosa, né? E tem alguma parte da turma, né, que foram fazer curso para oficiais. Eu não quis, porque eu achei que não veio ao encontro do meu espírito, a minha maneira de ser, o serviço militar. Foi oferecido, foi um dos primeiros cursos do exército israelense, era muito penoso, muito puxado, sacrificado para se formar o serviço militar. São formados os oficiais. E vivemos sempre ajudando em kibbutz, trabalhando um kibbutz aqui, um kibbutz lá, fazendo serviço fronteira. E em 50, foi para um kibbutz chamado Kutzat Geba, em Israel, onde fiquei até vindo para o Brasil. Mas quero voltar para trás, por que Brasil? Aí entra uma coisa curiosa. O meu pai, naquela altura, já estava aí nos Estados Unidos, falou, vem aqui. Eu falei, não vou. Vem, muda para cá, você pode viver aqui nos Estados Unidos. Eu falei, não quero. Em 1938, 39, nessa escola, quando eu estudei, uma escola judaica, e tive um professor de geografia apaixonado pelo Brasil. Lá na Hungria, um lugar perdido no espaço, um professor judeu de geografia apaixonado pelo Brasil. Ele transmitia isso para os seus alunos. Ele começa a explicar a geografia de uma forma diferente. Como normalmente o aluno tem que decorar a capital e os principais, quantos quilômetros quadrados, os produtos principais, aqueles dados, para aposta não. Ele começou a falar sobre o Brasil, sobre a Amazônia, começou a falar sobre o Planalto Central. Vocês podem imaginar, dizia naquele tempo, que tem lugares, tem quilômetros quadrados, não tem um ser humano. Naquele tempo não existia realmente. Quem tinha Mato Grosso, Goiás, essa região. Tem lugares que nem índio não tinha. E despertava o interesse. Depois, na guerra, 1945, 46, que o regime fascista proibia a publicação de livros ou escritores, como o Jorge Amado era considerado como comunista, começou a aparecer. Como era vinculado ao Brasil, eu gostava do Brasil, talvez o meu professor me ensinou a gostar. Comecei a ler livro em húngaro, Jorge Amado. Depois foi para Israel ali também, então eu queria sair, sempre tive um espírito de aventureiro. Falei, quero sair porque não tenho família em Israel.
não tinha ninguém. Só uma prima, morava longe, mas a gente se encontrava esporadicamente. Falei, eu vou para o Brasil. E toda aquela curiosidade, toda aquele interesse se despertou em mim, através da leitura, cheguei ao Brasil. E o senhor, em Israel, conheceu alguma pessoa que o senhor se interessou para casar? Era muito jovem para pensar em casar, né? Sim. Em uns 22 anos, a gente não pensa em casar. Pelo menos eu não pensei, né? Porque o problema de viver em kibbutz, também, como a gente era estranho e não falava na época hebraica, depois eu aprendi a falar muito bem, os habitantes do kibbutz recebiam a gente, mas, de uma certa forma, um relacionamento distante. De que origem eles eram? Era uma origem russa, era um dos kibbutz antigos, né? Um dos mais antigos que tem naquela região. E não tinha, os jovens nascidos lá, os filhos dele, vamos dizer, nossa faixa de idade, naquele tempo, sabras, tinham outra cabeça, outra maneira. Então o relacionamento não se desenvolveu, a gente não conseguiu se integrar, totalmente fazer parte da sociedade kibutziana, que teria sido o ideal para essa integração, para permanecer lá no lugar. Então, cada um procurou, alguns permaneceram, outros foram fazer serviço militar, foram para a cidade, outros saíram de Israel, como o meu caso, né? Mas permaneceu sempre aquela questão, aquela sensação. A cultura, a tradição que nós tínhamos lá, desapareceu. Quer ou não quer, a gente se modifica. Altera porque influi muito esse impacto. O que nós sofremos, o que nós passamos, mesmo procurando aquela capa protetora para não sentir tanto essa desgraça que nós passamos, mudou. As perguntas, os porquês que sempre fiz, me afastou da religião. Hoje eu volto, de vez em quando vou no sinagoga por falar minhano, falar o chamado Torá, mas não é função vamos dizer aqui, a crença profunda com mais voltar num passado distante, que é da minha infância, que fazia parte da minha vida, que esse pedaço que hoje pratico, um pedaço que faz parte. Porque esse mundo desapareceu. Muitas vezes me pergunto por que não voltou lá. Eu falei, não tem mais nada lá. O que existe na minha memória, minha cabeça, a minha imaginação, os quadros que eu tenho, da minha casa, da rua, as coisas, lembranças, os preços de flashback que existem na cabeça da gente, tudo desaparecia se estivesse vendo hoje alguma coisa que não tem nada a ver com o meu passado. Então não tem sentido voltar num lugar que não pertence mais a mim hoje em dia. E aquele passado que eventualmente podia encontrar não existe mais, foi destruído. Então muitas vezes tem isso aqui porque você não fala húngaro, porque você não quer voltar lá. Não me pertence o país. Não sinto essa ligação. Eu não quero criticar ninguém, dizer que outros estão certos, estou errado, mas eu sinto, ajo desta forma. Uma maneira de ver as coisas, maneira de sentir as coisas. E, senhor Paulo, como que foi a decisão de vir para o Brasil? O senhor decidiu? Decidi porque estava sozinho, não tinha ninguém. Falei, vou para o Brasil. Então, vou para o Brasil. Eu consegui juntar um dinheirinho, então pegar um navio. Naquele tempo, os navios também eram
simples, mas também não tinha luxo. Navio de praticamente imigrantes, terceira classe, quarta classe, lá nos porões dos navios. E eu cheguei, consegui juntar, cheguei ao Brasil, aí procurei me virar, trabalhei um pouquinho na agricultura, depois trabalhei em indústria, apareci. Agora vamos parar, tá? Para a outra fita. Número 4. Então, senhor Paul, o senhor estava contando a respeito da sua saída de Israel. Como disse anteriormente, esse vínculo, essa culpa de Jorge Amado chegar ao Brasil, se posso falar em culpa, não tem culpa nenhuma, mas motivo pelo qual eu cheguei, me fez integrar. Realmente gostei, senti bem, achei afinidade. Um outro povo, outro mundo, que não é mundo velho, continente velho, continente novo, onde as pessoas são mais abertas, mais francas, mais amigáveis, mais prontas a auxiliar o próximo, me fez sentir bem em casa. Recebi sempre os convites do meu pai, vem morar aqui. Em 1956, houve aquela revolução na Hungria. E nessa revolução, meu irmão fugiu, porque ele fazia serviço militar na Hungria, conseguiu fugir e foi parar nos Estados Unidos. Mas a gente não tinha muito contato, nem com meu pai. Aquele tipo de contato era vivo, uma carta por ano, 2 cartas por ano, contando que ele faz contatos superficiais. Apenas, vamos dizer, sinais de vida que estou vivendo e você está vivendo, tudo bem. Não conseguimos reativar por N motivos a nossa aproximação, porque onde o pai e o filho podiam ser uns companheiros, foi rompido. Na minha volta do campo, como eu disse, eu não quis ficar lá, não quis pertencer àquele passado tenebroso, me senti traído pelo país, no caso dos húngaros, me senti traído pelo divino. Então, eu queria sair de lá. Eu achei que a minha tarefa era fazer lá, ir lá para Israel e procurar um meio. Todos somos seres humanos, cada um procura um certo canto onde se sente bem, onde encontra eventualmente seu paz de espírito, onde possa se realizar. Sair de lá, isso não quer dizer que eu perdi o vínculo com Israel, eu perdi a sensação de segurança, sensação de uma pátria judaica, absolutamente nada. Continuo sendo sionista, continuo emocionalmente muito ligado a Israel, porém também ao mesmo tempo estou ligado ao Brasil emocionalmente, porque um país me acolheu, não fez distinções, não me discriminou. O senhor faz parte de uma associação sionista? Não, eu faço parte atualmente da Bnei Brit. Sempre tive uma vida atarefada, uma vida, vamos dizer, não digo nada fácil. Trabalhando, lutando, conseguindo fazer alguma coisa, então sobrando pouco tempo. Quando sobrava um pouco tempo, um bom livro, uma boa música, alimento espiritual, um concerto eventualmente, tudo que for possível. Então, quando tive a possibilidade de sair daqui os últimos anos, uns 10 anos atrás, eu visitava o meu irmão nos Estados Unidos, conhecer os filhos da prima, né? E conhecer os parentes afastados. Mas sabe como é? Quando você encontra um parente, que você tem vamos dizer, um abismo muito grande entre você e eles, quando não tem a vivência conjunta, na realidade se trata de uma pessoa estranha, porque você tem pouca coisa em comum. O passado não lhe pertence em comum,
não tem nada que falar. Pode contar a sua história, pode contar a história deles, mas são histórias separadas. Presente é diferente porque eles vivem lá, você vive aqui. E o futuro é a mesma coisa. Então nós temos muito pouco contato, coisas em comum, eventualmente alguns parentes, alguma coisa que os dois lembram, os dois podem falar. Mas mesmo o contato foi muito bom, interessante, para não dizer outras coisas. Muitas vezes a barreira de língua, porque o meu inglês é muito... Entendo bem, mas não pratico, não falo, quer dizer que naturalmente isso limita contato mais profundo para chegar e conversar com assuntos mais sérios com as pessoas. Eu, quando cheguei ao Brasil, não sabia português, então eu tinha a única oportunidade de aprender português como? Frequentar a escola, estava fora de cogitação. Então comecei a me alfabetizar em português, lendo aqueles livros de crianças que são alfabetizados na escola primária. Que cidade? Beabá. O senhor vê? Era em Jundiaí. 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 Beabá. Então comecei a aprender as palavras através de Beabá, juntando as sílabas, acaba formando palavras. Para formar, então tem o feijão, aprende feijão. Tem o milho, aprende milho. E depois, através de leitura, foi me aperfeiçoando, fui adquirindo, enriquecendo meu vocabulário para que possa ter um português razoável. Sabendo que o sotaque é muito mais difícil de perder, mas pelo menos possa falar um português aceitável, né? Sem grandes erros gramaticais. E onde chegou, depois trabalhei em indústria automobilística, né? Tive a indústria de confecção. No final... O senhor já começou em Jundiaí com indústria de Não, confecção? não. Jundiaí trabalhei na agricultura, na chegada. Depois vim para São Paulo. Aí comecei a trabalhar em indústria metalúrgica, não indústria automobilística. Depois fui trabalhar em indústria automobilística, que era, naquele tempo, o Willys Overland do Brasil. Fazia o Jeep, Aero Willys, não sei se lembra, o Gordini, de posterior. Então trabalhei lá. E eu tinha um cargo de chefe de controle de qualidade da estamparia. Tudo quanto é peça estampada, saí de lá. Então, era a minha responsabilidade. O senhor estudou aqui no Brasil? Eu fiz cursos, mas cursos técnicos. Não fiz nada curso, vamos dizer, colegial ou faculdade. Eu não tive condições. Naquele tempo já era difícil, porque levantava a madrugada, a gente ia trabalhar, voltava à noite, comia um cachorro quente. Lembra Dois Porquinhos na Cidade? Não sei se chegou a conhecer. E depois ia no curso, estudava até 11 horas da noite. Então, quando a gente é jovem, pode dormir 5 ou 6 horas, ou menos, e aguenta. E esses cursos técnicos me deram. O inglês, porque era a indústria automobilística americana, então era obrigado a aprender alguma coisa em inglês. Tinha, por exemplo, livros, Relações Humanas na Indústria. E no Brasil era novidade. Tinha relações humanas na indústria, relações entre operário e chefia. Alguma coisa que você tem que conhecer, tem que saber. E os livros vieram em inglês, então fui fazer curso de inglês. Depois também lendo revistas, os meus filhos estudaram cultura inglesa durante anos, aprenderam inglês perfeito. E contatos, então também ele que de certa forma eu vou colaborar. Quando ouço algum programa, vou ler alguma revista, entendo muita coisa, né? Claro, faltam muitas palavras que uma língua que não pratico, mas tenho certeza, se fosse morar nos Estados Unidos, em 6 meses, 1 ano, teria dificuldade de falar inglês. Quando o senhor chegou, alguém ajudou o senhor? Alguma associação, a Joint, alguma israelita? Não. Também não procurei. O senhor foi para Jundiaí por conselho de quem? Porque vim como agricultor. No documento, no visto brasileiro emitido lá em Tel Aviv, imigrante, visto permanente como agricultor. Então foi assim.
Mas eu vejo toda essa história que nós estamos conversando, todo o depoimento, é uma mudança radical no comportamento humano. Eu não acredito pessoalmente no ser humano como todo, não particularmente alguns grupos, como todos. Eu acho que o homem não presta. O ser humano é uma coisa que é autodestrutivo, que mais cedo ou mais tarde se destrói a si mesmo. Desprovido de sentimento, que era muito difícil compreender um povo mais culto do mundo, não só da Europa, o povo de Mozart, de Beethoven, de Bach, os poetas como Goethe, de Heine, de Schiller, capaz de fazer o que eles fizeram. Então você perde completamente a esperança no ser humano. A maior cultura, a cultura mais rica que eles deram para o mundo, eles fizeram isso aqui. Imagina os outros, que não fariam. Mas, de qualquer jeito, esse depoimento, por minha parte, deve servir futuras gerações, que as nossas tradições, apesar de tudo, apesar de religiosidade, apesar de crença, no maior grau, menor grau, tem que ser preservada. Senão o Holocausto vai ser maior. Desaparecimento do povo judeu através da assimilação, através da indiferença, é pior do que o verdadeiro Holocausto. Eu quero agradecer, não vou falar em inglês para não ficar com o inglês macarônico, a oportunidade do Spielberg, acho que ele é genial. Assisti todos os filmes dele que passaram no cinema, que isso vai marcar na história, essa iniciativa dele, de fazer um arquivo para o futuro, futuras gerações. Quando já não estiver mais aqui, quando gerações posteriores a nós também não estiverem aqui, sempre poderão saber o que aconteceu nessa época, que deixa marca, sabendo que nunca mais deve acontecer isso com nenhum povo, com ninguém. A destruição. Tem que deixar os povos, todos os povos em sua liberdade, a sua crença, sua tradição. Que mais estranha que possa parecer. Só isso posso dizer. Obrigada, Sr. Paulo. Eu, Paulo Klein, em 1952, cidade de Haifa, Israel. Meu pai, sua esposa na época, em 1956, Nova York. Eu, a minha esposa Zilda, nossa foto de casamento, em 1964. Nosso noivado, setembro de 1963, à direita eu, minha esposa, meu falecido sogro. Meu irmão, em Nova York, em 1960. Vai colocar foto à esquerda, à direita, a minha filha aos 11 anos, uma baterista, percussionista frustrada, mas aprendeu alguma coisa. A foto à esquerda, meu filho tocando flauta, que é músico, gosta e sabe tocar. Foto do casamento da minha filha em 1989. 1800 seria um pouco. Foto do casamento do meu filho em maio de 1966. Não. 60 e? Não, 93. 90. 1996. Avô coruja com a neta mais linda do mundo, com 6 meses de idade. 1997. Apresento minha esposa. Nós vivemos felizes há 33 anos. O nome dela é Zilda. E deixou a minha mensagem. Nós,
o povo judeu, sempre sobrevivemos ao todo e a todos. Temos que manter fiel nossas tradições, haja o que houver. Sempre seremos um povo unido, um povo que sobrevive a todos, para que possamos divulgar nossa moral, nossa ética para todos os povos. Obrigado. Eu quero, depois dessas palavras tão bonitas e tão significativas, eu quero agradecer a Deus a felicidade de ter compartilhado com o espírito maravilhoso do meu marido. Obrigada.